Mas vem para cá para falar hoje sobre Pentecostes, professor Felipe Santos. Felipe, hoje Pentecostes, é isso? Hoje Pentecostes, hein? Emendar com o convite para a galera, né, para peregrinar com a gente. E é interessante que o quê? Quando se fala de Pentecostes, automaticamente nós pensamos em festividades, em coisas que fazemos na sua respectiva paróquia, né? Um encontro específico, um aprofundamento, alguma festa que vai ter ali. E nós não nos damos conta de que originalmente isso não é uma celebração nossa. Não é uma celebração cristã. Isso, não é uma celebração. Nós entramos nela, né? Nós digamos assim, reciclamos isso, reaproveitamos e ao longo do tempo nós demos um significado diferente. Se você for ver as celebrações que nós fazemos, a Páscoa, o Pentecostes, tem são algumas coisas que nós herdamos da cultura judaica e que com o Novo Testamento, com o crescimento do cristianismo, nós demos um significado novo. Mas tem algumas coisas que nós não festejamos, tipo a festa dos tabernáculos, isso não chega... O Yom Kippur, né? Festa do perdão, por exemplo. Isso não é algo que nós não importamos. Mas é interessante o quê? Quando nós voltamos mais no tempo, nós vemos lá a festa da Páscoa, que originalmente eles vão celebrar a passagem, a saída do povo de Israel na condição de escravo lá no Egito para começar um tempo novo com Deus, para construir a sua nação agora como uma nação livre, uma nação que está à disposição de Deus. Então eles vão construir um novo calendário, construir uma nova cultura, um novo sistema de governo, tudo isso girando em torno do Deus de Israel. O que seria o Pentecostes seria a festa de 50 dias após a Páscoa. Então você tem festividades dentro do calendário deles que é para lembrar a história desse povo. Vamos pensar o seguinte, num tempo em que você não tem uma papelaria perto da sua casa, você compra lá papel, caneta, anotar tudo bonitinho, para você fazer um diário, né? Você não tem celular para você tirar foto, registrar e colocar na internet, ou revelar, né? Ver no álbum de foto, nem sei se ainda existe, né? Mas você tinha que preservar a memória daquele povo como? Através das festas. Contar histórias, você revivia isso. O mais próximo que nós temos disso é quando nós vamos à missa. Porque ali nós, dentro da liturgia, nós vamos reviver a história do nosso povo. E como estamos acostumados com a tecnologia, então até essa forma de reviver a história às vezes parece não fazer tanto sentido. Mas é legal o quê? Que o Pentecostes, após a morte e ressurreição de Jesus, ele começa a ter um significado diferente. Por quê? O número de cristãos que vem do paganismo começa a ser maior do que o número de cristãos que vem do judaísmo. Então, as novas memórias, os novos costumes vão ganhando mais força. E uma coisa interessante, pode... Primeiro desenho, por favor, põe aqui na tela para a gente. É interessante que um desses primeiros sinais dessa manifestação, dessa vontade de Deus, dessa presença de Deus, desse entendimento de Deus, é quando o povo de Israel caminhava pelo deserto. Quando nós vemos lá em Números, quando nós vemos lá no final do livro do Êxodo, nós temos esse sinal, essa nuvem que caminha junto com o povo de Deus. Ela indica a direção para onde eles devem ir. Ela indica se eles devem ficar parados. Ela mostra que ela se faz presente ou no Monte Horebe ou perto da tenda. Quem está vendo em casa a gravura, né? O desenho, aliás, esse caminho em vermelho é o caminho justamente que Moisés fez com aquela
Mais de 1.600.000 pessoas. Tantas pessoas, você vê, era um povo destreinado, um povo despreparado, você tinha ali no meio idosos, crianças, doentes, rebanhos. Então, tem todo esse trajeto que ele precisa fazer e lembrando que no ritmo que essa nuvem, ela avançava, era o ritmo que esse povo precisava avançar. E é legal que quando chega o tempo do Novo Testamento, os evangelistas, eles fazem o possível para pegar essas lembranças do povo de Israel e unir com o novo que estava acontecendo, para mostrar que o que estava acontecendo ali não era uma reforma, não era algo do zero, é uma obra de Deus que tem uma nova etapa. O que nos leva ao segundo desenho, que é interessante, que mais uma vez no batismo de Jesus, nós temos essa narração de que... Lembrando que é o Felipe que faz esses desenhos. Estava esperando uma vírgula dele para perguntar isso, se era ele que desenhava ainda as coisas, cara. Jesus malhadão ali. Sensacional, Felipe, sensacional. O João Batista. Você vê, a galera, né, era saudável, comiam bem, fazia exercício. Caminhava bastante no deserto, né? Não tem, né? Tem que ser fortinho mesmo. Mas quando nós vemos mais uma vez o batismo de Jesus, temos esse sinal dessa nuvem, mais uma vez, que na forma de uma pomba, né, se manifesta ali, e é importante mostrar o quê? Que olha, aquele mesmo Deus, aquela mesma inspiração, aquele mesmo Espírito que está seguindo o povo, está conduzindo o povo, permanece conosco. Então, a princípio, quem vai se converter, né, ao cristianismo, vem dessa cultura, então eles entendem, eles conhecem essas histórias, eles sabem quais são esses elementos. Para nós é meio difícil, a gente tem que fazer essa pesquisa, essa volta no tempo, mas para eles, de certa forma, era mais fácil, porque eles cresciam ouvindo essas coisas. Então, indicar que essa manifestação, ela acontece nesses momentos importantes, era uma forma de mostrar para o povo que, olha só, aquele Deus lá atrás continua aqui, olha quem ele está indicando, olha quem ele está nos orientando a seguir. E por fim, podemos até chegar no terceiro desenho. No terceiro desenho, nós temos uma visão diferente. Dessa vez, né, como nós vimos em alguns, numa própria fala de João Batista, né, ele fala assim, olha, eu estou batizando vocês com água, mas virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. E aí nós vemos lá, fogo. No início do livro de Atos dos Apóstolos, aquele momento, na festa de Pentecostes, em que acontece essa manifestação desse Espírito. E é interessante que lá no Antigo Testamento, dizia, né, que ora, quando estava de dia, né, o povo via essa nuvem. Ora, à noite, você via a coluna de fogo que protegia, que guiava. Se levarmos em consideração, não a questão do horário, dia ou noite, mas levarmos em consideração que naquele momento, a igreja não vivia dias ensolarados, ela vivia a sua noite mais escura, porque o mestre tinha morrido, ressuscitado, não sabia quando ele voltava, e a perseguição estava acontecendo solta. O medo imperava, né? Então, assim como aquele povo tinha medo na escuridão e precisava do fogo para seguir em frente, agora nós temos mais uma vez essa linguagem desse fogo que se manifesta nessa igreja que passa pela sua noite escura e conduz para as novas missões. Então é interessante que aqui a igreja ela começa a ter noção da totalidade da sua missão, de que esse mestre ele foi, não sabemos quando ele vai voltar, mas existe a participação dela nessa história de salvação. Existe a função de ir pescar outras almas, levar o evangelho a todos os povos, e como ele fala, né, estarei convosco até o final dos tempos. Então é legal que dentro da nossa cultura agora, nós celebramos isso, como, digamos assim, como uma rainha, né, vai colocar a espada na pessoa, agora você é o Sir, tal.
Então, agora, oficialmente, vocês aqui, gente, a ferramenta que vocês não tinham para poder fazer o que parecia ser impossível, agora é possível, porque deu a largada, começou agora a parte mais difícil. É aí que nasce a igreja, né, meu? Sim. Bacana demais. Bom, agora nós temos um convite. Sim. Né? Um convite. Gente, seguinte, em maio, chega aqui pertinho aqui. Em maio nós teremos o Pentecostes, que todos os anos, né, a obra de Maria, a Canção Nova, tá bom? Ela organiza, né, esse Pentecostes lá na Terra Santa. A obra de Maria organiza para nós esse encontro de Pentecostes, junto com uma peregrinação. Por causa dos conflitos que nós estamos passando agora no Oriente Médio, essa festa, né, esse evento vai acontecer em Assis, na Itália. Né? E nós queremos convidar vocês, tá aqui, eu e o Felipe, nós, junto com a obra de Maria, eu já começo a dizer para você, ligar para o telefone que está aqui, 3186 2055. Repita. O DDD é 12 3186 2055. Você vai ligar para lá e falar assim: olha, peraí, eu quero participar, né, do Pentecostes lá em Assis, junto com o professor Felipe Santos e o Dunga, tá bom? Por quê? Porque além da peregrinação, aliás, além do encontro em si de Pentecostes, lá em Assis, na Itália, nós também teremos uma peregrinação. Vamos a Pádua, vamos a Cássia, vamos a Lanciano, vamos a São Giovanni Rotondo, vamos a Roma, tá bom? Então, além do encontro em si, nós teremos uma peregrinação pela Itália e nós estamos convidando você a estar conosco. Então, anota aí o telefone, 12 3186 2055 e esteja conosco em maio. Esteja conosco em maio, vamos peregrinar juntos. Vai ser legal demais refletirmos e rezarmos juntos, né? Pensando, lembrando do que aconteceu lá no início da igreja em Israel e toda a riqueza, toda a expansão, toda a beleza também da igreja posterior que floresceu ali em toda a região da Itália. Então vai ser legal demais. Maravilha? Aceita o convite? Beleza. Esse foi mais um Café, Bolinho e Teologia com o nosso querido professor Felipe